Muito bem, vamos então à atividade 3, Caderno do Aluno, volume 3, segunda série do ensino médio. Diz o seguinte: os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros, números de 3 algarismos. Entre esses números, os números 342 e 872 não repetem algarismos, contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com os números 335 ou 900. Então, o 335 ele repete o algarismo 3 e o 900 repete o algarismo 0. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever se todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos? Bom, então é o seguinte: quando nós formos escrever um número, nós podemos utilizar um desses símbolos, né? Pode utilizar o 0, o 1. Então, para escrevermos os números, nós utilizamos um desses símbolos, né? Ou mais do que um, tá? Bom, então nós temos aí 10 símbolos que nós podemos utilizar para representar os números. No caso aqui, que ele quer saber quantos números de 3 algarismos podemos escrever se todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos, então, aqui no item A. Então, eu vou escrever um número que tenha 3 algarismos, mas, obrigatoriamente, eu preciso começar com o 1. Então, quantas possibilidades de escolha eu tenho para essa primeira casa? Para essa primeira casa, eu só posso pegar quem? Eu só posso pegar o 1. Então, dentre esses 10, eu só tenho uma possibilidade de escolha, que é o algarismo 1. Agora, eu posso repetir os algarismos nas outras casas, tá? Então, para minha segunda casa, quantos algarismos eu tenho para escolher? Eu posso escolher qualquer um desses algarismos, de 0 a 9. Então, eu tenho 10 possibilidades de escolha para a minha segunda casa. E na minha terceira casa, eu também posso escolher qualquer um desses algarismos. Como podem ser repetidos, eu posso pegar, por exemplo, 1 novamente, se eu quiser. Então, eu tenho aqui, então, mais 10 opções de escolha. Então, 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. Então, eu tenho 100 números com 3 algarismos que comecem com o 1. Agora, o item B, ele já pede o seguinte: todos começarem por 1 e os algarismos não puderem ser repetidos, tá? Então, olha só. Todos eles têm que começar com o algarismo 1. Então, novamente, eu só tenho uma opção de escolha para essa primeira casa. Eu só posso pegar o número 1. Na minha segunda casa, dentre esses números que estão aí, dentre esses 10 algarismos, eu só não posso pegar o número 1. Por quê? Porque não podem ter algarismos repetidos, tá? Então, dentre esses 10, eu só não posso pegar 1, então eu tenho 9 possibilidades, né? Eu tenho 9 opções aí para essa segunda casa. Então, vamos supor que eu tivesse pegado aí o 0, tá? Vamos supor. Bom, para minha terceira casa, então eu não posso pegar quem? Eu não posso pegar o 1 e eu não posso pegar o 0, porque o 1 eu já peguei para a primeira casa e o 0 eu peguei para a segunda casa. Então, restam quantas opções? Então, eu tenho aí 8 opções para a terceira casa. Então, isso aqui vai dar um total de 72 números. Bem, dando continuidade, então, ao item C, ele pede para nós:
se não houver qualquer restrição, isto é, desde 100 até 999. Bom, então eu posso utilizar qualquer um dos algarismos, né? Só que eu vou escrever um número com 3 casas. Então, o número com 3 casas, quantas possibilidades de escolha eu tenho para a primeira casa? Para a primeira casa, eu tenho 9 opções. Por que eu tenho 9 opções? Porque não posso colocar o zero, porque se eu colocar o zero aí, eu vou estar escrevendo um número com apenas 2 casas. Eu quero quantos números com 3 casas, né? Então, só não posso pegar o zero, posso pegar qualquer outro algarismo. Bom, e para a segunda casa? Para a segunda casa, tá? Eu posso pegar qual que é a minha possibilidade de escolha para a segunda casa. Então, como não tem nenhuma restrição, pode ter algarismos repetidos ou não. Então, na minha segunda casa, eu tenho 10 opções de escolha, porque eu posso pegar o zero também e posso pegar também o algarismo que eu já peguei para a primeira casa. E para a minha terceira casa, eu também posso repetir algarismos, eu posso ter o zero também no final, então aqui eu também tenho 10 opções de escolha, tá? Então aqui vai dar um total de 900 números. E então isso aqui é o item C. E para o item D, ele pede o seguinte: os números não contiverem algarismos repetidos. Então, os números não podem ter algarismos repetidos. Para a primeira casa, quantas opções de escolha eu tenho? Eu tenho 9 opções de escolha. Por quê? Porque eu não posso colocar o zero no início. Então, para essa primeira casa aqui, eu tenho 9 opções de escolha. E para a segunda casa? Para a segunda casa, então, ó, agora não contiverem, então não terem algarismos repetidos. Então, não posso repetir algarismos. Se eu não posso repetir algarismos, quantas são as opções de escolha para a segunda casa? Então, eu tenho aqui 9 opções de escolha para a segunda casa. Por quê? Ó, vamos supor que eu tivesse pegado o número 1 para essa primeira casa. Tá? Então, para a segunda casa, eu não posso pegar quem? Eu não posso pegar o 1. Então, me resta quanto? Me resta o 0, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, eu tenho aí 9 opções de escolha para a segunda casa. E para a terceira casa, então vamos supor que eu tivesse pegado o 0 para essa segunda casa. Como eu não posso repetir algarismo, então eu não posso pegar mais nem o 1 e nem o 0. Então me resta quanto? Me resta 8 opções para a terceira casa. Então, fazendo as continhas aí, nós vamos fazer 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, então 81 vezes 8 dá 8, 64 dá 648 números.